programa Arena VIP, Medicina Veterinária, hoje produzido na sede da Equalis, Ensino e Qualificação Profissional, tem a satisfação de apresentar o professor Dr. Herbert Alindo Trebian, professor associado da Universidade Federal do Paraná, do Departamento de Farmacologia, do setor de Ciências Biológicas. Ele nasceu e cresceu em Maravilha, lá para as bandas de Chapecó, oeste de Santa Catarina. Esse nome, Maravilha, foram dados pelos gaúchos que caçavam na região, e no topo de um morro, olhando a copada dos pinheiros, disse: que maravilha! O professor Herbert, como é conhecido, é graduado em farmácia pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado em ciências biológicas, com ênfase em farmacologia cardiovascular, e doutorado em ciências biológicas pela Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de farmacologia, principalmente na área de cardiovascular. Atua principalmente nos seguintes temas: artérias coronárias, coração isolado, infarto do miocárdio e acetilcolina e plantas medicinais. Ele é coordenador do projeto de extensão universitária chamado Riscos da Automedicação, na qual nós vamos aprofundar o assunto no dia de hoje. Ele faz parte ainda do Comitê Setorial de Extensão, ele é coordenador do curso de especialização em farmacologia, é autor de diversos livros que nós pretendemos também apresentar para os senhores. São livros bastante importantes que devem ser do conhecimento do público. Com esta resumida biografia, professor, fique muito à vontade para a saudação inicial, antes de nós iniciarmos efetivamente a nossa conversa sobre riscos da automedicação. Então, gostaria de agradecer inicialmente o convite para falar desse tema que eu considero bastante interessante. Enfim, depois de várias áreas de atuação, essa foi uma das áreas às quais eu dediquei mais tempo, e a impressão assim de que todo mundo, praticamente, todas as categorias da população estão envolvidas e têm interesse na área de medicamentos e automedicação. Então, agradecer o convite aqui e desejar um bom diálogo, que provavelmente esse assunto tem conteúdo para ter uma evolução muito interessante. Professor, já dando início à nossa entrevista, o compromisso que o nosso programa tem com o público de levar a informação, e agradecendo a sua presença nesse tema de suma importância, porque atinge diretamente a saúde da população. Inicialmente, gostaríamos de agradecer a sua presença novamente e perguntar qual é o significado de automedicação, para que a população entenda isso claramente, de uma forma bem assim, didática, bem fácil. Objetivo. Então, objetivamente falando, a automedicação é o indivíduo tomar o medicamento sem o acompanhamento médico. Ou seja, em outras palavras, o que o indivíduo faz? O indivíduo sem formação técnica na área, sem formação na área de saúde, ele vai lá e decide qual que é o diagnóstico da doença, decide qual a doença que que ele tem, e ele resolve tomar um medicamento. Existem diversas variações nessas situações. Às vezes ele acaba aceitando a sugestão de um amigo. Então ele ouve o que um colega fala, acredita ser aquela sua doença, e além disso ele ainda considera o tratamento para aquela doença. O tratamento muitas vezes pode ser não medicamentoso, né, usando uma outra alternativa nutricional, pode ser medicamentoso, então aceita uma sugestão de medicamento de uma pessoa que não entende do assunto, ou mesmo muitas vezes a gente percebe que tem pessoas que falam assim: é medicamento, é coisa química, eu não vou tomar. Então ele também, quando ele decide não tomar um medicamento, isso também é uma atitude de automedicação. Então, não tomar o medicamento, ou às vezes vai no médico e não aceita a prescrição do medicamento pelo médico. Então ele toma uma decisão diferente daquela do profissional da área. Professor. Desculpa, só tentando complementar. Não sei se já foi possível avaliar, se já é possível avaliar qual a interferência da internet nas informações, se houve um crescimento da automedicação, porque é muito comum, especialmente na área de medicina veterinária, o diagnóstico antes do proprietário levar o seu animal ao veterinário, e deve acontecer isso também na população com o médico, ele vai na internet
ele informa sintomas, tenta colher informação de possível causa patológica e se já tem interferência muito forte disso na automedicação. Isso é muito interessante. Então, em geral, é muito comum as pessoas terem um sintoma, já irem buscar e já irem fazer o diagnóstico via internet. Tá? E aí, assim, a gente, inclusive, já foi possível pesquisar algumas histórias em que a pessoa usou o medicamento e depois ela voltou para a internet mesmo, teve efeitos colaterais, apareceram manifestações adversas, reações adversas, teve intoxicação com o medicamento, alergia ou outro problema de pele, e aí depois ele voltou para a internet para pedir o que eu faço agora para resolver essas reações adversas que eu tenho. Então, é extremamente comum. Em termos gerais, é até interessante que a pessoa se informe. Então, a nossa ideia é que as pessoas devem se informar. Mas, pela informação, essa informação deve servir para quê para ela? Essa informação deve servir para orientar de quão extenso é o conteúdo, e isso é mais um motivo para levar ela a procurar um profissional da saúde, especificamente no caso das pessoas, particularmente o médico ou outros profissionais da área. Professor, nós sabemos que a automedicação dá a entender que é somente pela utilização de medicamentos industrializados. No entanto, nós sabemos que a cultura popular, brasileiros de um modo geral, principalmente no Norte e Nordeste, a utilização de plantas com potencial terapêutico é amplamente utilizado, inclusive aqui no Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo. A gente vai na Feira Livre, por exemplo, existem lá inúmeras plantas que são indicadas para diferentes tratamentos e que são utilizadas indiscriminadamente. E isso tem preocupado, naturalmente, diversas entidades públicas de fiscalização, bem como dos profissionais de saúde como um todo. O que o senhor poderia nos dizer com relação a essas plantas? Tem risco? Não tem risco? Pode ser tomada à vontade, é chá mesmo, é um produto natural, né, professor? Então, na verdade, assim, a automedicação, a própria medicina, ela teve sua origem mais antiga no uso dessas plantas. Então, desde sempre, um dos interesses do projeto é entender onde começou, qual é a base dessa automedicação. E aí a gente vem observar o quê? Que, na verdade, o uso medicinal dessas plantas é que originou os tratamentos, muitos dos tratamentos atuais. Então, tem muitos tratamentos que são... Algum exemplo, professor? Atropina, perfeitamente fácil, assim. Então, um dos exemplos muito elementares é a própria atropina. A atropina existe na planta que é chamada atropa belladonna. O nome do medicamento já vem por causa do nome da planta. A planta era usada medicinalmente, tinha várias aplicações terapêuticas, e aí o princípio ativo, o medicamento que veio da planta atropa belladonna foi chamado de atropina, pilocarpina. Então tem inúmeros medicamentos diferentes cuja origem é da planta. Então, se o medicamento vem da planta, então naturalmente que essa planta tem efeitos. Inclusive ela pode ter diversos efeitos colaterais. Tá? Então, um dos exemplos simples assim, dos causadores de intoxicação com plantas é a atropina, embora existam várias outras plantas tóxicas diferentes. E a dedadeira, essa dedadeira? Dedaleira. Então, uma planta, uma flor muito bonita, e o formato da flor foi associado com um dedo. Então, dedaleira foi o nome da planta. E o nome do princípio ativo, dos princípios ativos, digoxina, digitoxina. Então, o princípio ativo tem a ver com o nome da planta. Só que no medicamento se sabe a quantidade, o médico vai prescrever a quantidade adequada. E sendo que na planta, o indivíduo que vai usar não sabe. O que essa planta tem? Ela é conhecida como tendo efeito diurético. Mas o efeito diurético, na verdade, é por uma ação sobre o coração. Ela tem um efeito cardiotônico. Então, a princípio, se poderia pensar, melhora a função do coração e isso é bom. Isso pode ser bom em determinadas situações, quando bem diagnosticado e prescrito na dose adequada pelo médico. No entanto, qual é um efeito colateral diretamente relacionado com um cardiotônico? Quando o coração aumenta a sua atividade, ele aumenta também a demanda. Então, quem tem uma doença cardiovascular, ele já está predisposto a ter o quê? Uma isquemia do coração, ou seja, você pode agravar isquemia, necrose, infarto, etc.,
por causa dessa atividade de aumentar a função. Aumenta o trabalho do coração, mas aumenta também a demanda de oxigênio, de circulação. Se essa coronária não está perfundindo adequadamente o coração, então naturalmente o indivíduo vai ter uma isquemia, vai ter dor, podendo chegar a infarto ou podendo mesmo chegar até arritmias. O programa Arena VIP Medicina Veterinária tem a satisfação de estar conversando com o professor Herbert Arlindo Trebian, professor associado da Universidade Federal do Paraná. Mas é mais uma curiosidade, professor. Me fez lembrar, já que o programa também tem uma relação com a profissão médico-veterinária, me fez lembrar que no passado se utilizava a estricnina em bovinos com atonia ruminal. Que risco que corriam esses bovinos? Da área da veterinária, sim, eu entendo muito pouco, né? Eu não sou, na verdade, médico veterinário, apesar de, no projeto, a gente ter colaboradores de várias áreas diferentes. Tá? Então, para o bovino, exatamente, alguns semelhantes aos humanos, né? Então, um dos efeitos que a estricnina causa, inclusive, houve uma época, na época em que eu era professor da Faculdade de Medicina de Marília, existia um medicamento também para pessoas idosas, ele chamava Ormojuvem, era o hormônio da juventude, né? A relação era o hormônio da juventude, em que se associava estricnina e ioimbina. Tá? Então, são dois medicamentos que vão causar estimulação do sistema nervoso central, estimulação da resposta motora, e poderia ser observado, inclusive, convulsão, contrações musculares involuntárias. E sabe o que o senhor me fez lembrar? Que fazendo clínica de pequenos animais, nós tínhamos um produto chamado Strychnaneurin, que era para problemas de coluna, problemas articulares. O doutor Paulo deve lembrar desse medicamento. O senhor tem lembrança desse medicamento? Se alguém cometeu algum acidente, doutor Paulo? Eu lembro bem desse produto, usado mais, tinha uma função mais para tentar estimular a parte motor e com grande incidência de óbito, inclusive. Você usava a estricnina, vinha associado estricnina e complexo B, e tinha realmente tinha uma série de reações adversas, inclusive levando os animais a óbito. Isso nos anos 80, por aí. Depois disso, graças a Deus, esse produto foi extinto do mercado. Muito bem. Professor Herbert, então, continuando a nosso bate-papo, nós gostaríamos de perguntar para o senhor com relação a esse projeto chamado Risco da Automedicação, que vem sendo desenvolvido na universidade, com certeza há muito tempo. Eu já vou fazer a pergunta como um todo, né? Como ela funciona? Se o senhor preferir, pode responder por parte, eu posso repetir a pergunta na sequência para que o telespectador consiga acompanhar naturalmente o raciocínio dessa resposta. Na sequência eu vou perguntar quem executa, onde ela acontece, quanto tempo, para quem, até quando, né? Então, logo após a resposta de cada um, eu vou repetir só para uma orientação do que efetivamente o público gostaria de saber. Então, esse projeto Risco da Automedicação, ele acontece na Universidade Federal do Paraná e ele é coordenado lá, está associado ao Departamento de Farmacologia. Então, desde quando ele existe? Na verdade, ele existe desde 1990. Então, a professora Estela, criou esse projeto há muitos anos atrás, justamente pela observação das reações adversas que acontecem no uso de medicamentos sem prescrição médica, tanto em pacientes humanos como em pacientes veterinários. Um caso mais típico que ela observava, que ela descrevia bastante, que é um dos mais comuns, são a ocorrência de alergias. Então, as alergias são extremamente recorrentes, são extremamente frequentes, né? Inclusive, a observação do projeto é que muitas vezes você não vê a reação alérgica do medicamento. Por quê? Porque a pessoa que toma um medicamento e tem a reação alérgica, ela fica envergonhada e aí, mesmo no calor, ela veste roupas mais longas, ela procura esconder, ela procura ocultar essas manchas. Tá? Então, ele existe desde há muito tempo atrás, a partir de um diagnóstico, de uma observação de que a automedicação era muito comum. E aí, como é que o departamento poderia interferir nesse sistema? O departamento poderia tentar se disponibilizar a oferecer informação. Então, como ele funciona? Tem o professor coordenador, tem vários professores colaboradores. Esses professores são ajudados pelos técnicos administrativos e por alunos de diversos cursos diferentes.
Então, medicina veterinária, odontologia, farmácia, enfermagem, nutrição, vários cursos, biomedicina também. Então, alunos de vários cursos diferentes participam desse projeto. O programa Arena VIP Medicina Veterinária está entrevistando hoje o professor Herbert Alindo Trebian, professor da Universidade Federal do Paraná, coordenador do projeto Risco da Automedicação. Antes do intervalo, ele nos apresentava como funciona este projeto, quem executa. Professor, onde funciona esse projeto? Então, normalmente ele funciona a convite, né? Então, hoje, por exemplo, estamos dando entrevista, foi um convite que nós tivemos que nos honra muito. Nós somos convidados, então, por escolas, por igrejas, por comunidades, postos de saúde, qualquer lugar, qualquer organização social que tenha interesse de que a gente vá desenvolver as nossas atividades, pode nos convidar. E nós organizamos a atividade, agendamos uma data e nós vamos lá. Estamos apresentando a Arena VIP Medicina Veterinária. Hoje nós estamos entrevistando o professor Herbert Alindo Trebian, da Universidade Federal do Paraná, coordenador do projeto Riscos da Automedicação. Passaremos a palavra ao professor Dr. Paulo para alguns questionamentos. Professor Herbert, até essa semana nós tivemos uma informação até interessante para que participe nessa entrevista, para que isso possa ser discutido, que o Ministério da Saúde informa que tem uma estimativa de 20 mil mortos ano aqui no Brasil pela automedicação. Então é um dado importante, a população tem que se alertar, é uma coisa que não dá para se brincar. No Brasil, 20 mil mortos em um ano é extremamente grave. Eu lhe pergunto, existe alguma categoria de medicamento que na automedicação se a população corra mais risco? Que possa ser alertada para que realmente não faça uso desses produtos? Então, de tempos em tempos vão surgindo alguns medicamentos assim. Então, alguns desses grupos, basicamente assim, fármacos que têm efeito sobre o sistema nervoso central. Por quê? Por que esses fármacos que agem sobre o sistema nervoso central são complexos? Porque muitos desses medicamentos, eles podem, por exemplo, ser associados a outros, por exemplo, álcool. Então, eles podem causar depressão do sistema, excesso de depressão do sistema nervoso central ou estimulação do sistema nervoso central. Outros, como vários relatos em palestras, por exemplo, fazem o uso de analgésico associado com antiespasmódico. Essa associação, em determinadas condições, ou seja, as pessoas esperam muito para tomar o remédio, depois tomam uma dose exagerada, é outra que traz um risco bastante grande e causadora de internação. Outro tipo de medicamento, antibióticos, por exemplo. Antibióticos são outros grupos importantes, por quê? Porque pelo seu uso muito exagerado, inclusive a incidência de alergias e reações alérgicas muito graves aumentou bastante. Então, tem alguns grupos que têm uma maior incidência de risco maior, e tem também aqueles por causa do seu amplo uso. Então, existem relatos até mesmo de anti-inflamatórios, medicamentos bastante comuns, analgésicos, anti-inflamatórios, que já foram descritos como causa de morte, em alguns casos mais específicos, e em alguns grupos populacionais também. Então, ao mesmo tempo que algumas pessoas falam, não, analgésico anti-inflamatório é como balinha de doce, né? Já existem relatos na literatura, já existem relatos que até mesmo esses anti-inflamatórios, em determinadas condições, eles podem não só causar intoxicação, como pode até mesmo causar mortalidade. Então você tem isso desde medicamentos mais complexos, que têm mais efeitos, que altera a percepção, altera a coordenação motora, são esses medicamentos que agem sobre o sistema nervoso central, como medicamentos mais simples. Não sei se isso já é possível de ser medido, mensurado, se houve alguma melhora em cima do controle de medicamento na presença obrigatória do farmacêutico dentro da farmácia. Porque eu fui realmente testemunha uma vez, um tempo atrás, não posso precisar quanto, eu estava numa farmácia e uma pessoa chegou pedindo um analgésico para dor de cabeça. Foi esse o pedido que ele fez ao balconista, obviamente que eu tenho certeza que não era farmacêutico. E não sei se por questão de preço, por questão apenas mercantil, esse balconista ofereceu um anti-inflamatório de reações severas, gástricas severas, com consequências graves para uma pessoa, portanto, que possa ter uma úlcera, uma gastrite mais grave, de uma forma cruel, embora tivesse
possibilidade de ter oferecido analgésicos extremamente baixa toxicidade e sem uma reação mais adversa. Então, pergunto, já se tem algum balizamento da importância do farmacêutico dentro da farmácia para tentar controlar essa automedicação ou evitar, pelo menos, que se venda, que se comercialize alguns produtos que possam correr mais risco para a população? Então, uma orientação, foi muito boa essa pergunta do professor Paulo, porque uma das orientações gerais, inclusive que a gente dá no projeto, ficou dúvida, porque assim, é tirar a dúvida com o médico. Primeiro, consultar o médico. Segundo, tirar todas as dúvidas possíveis com o médico. O que acontece com muitas pessoas é que o médico fica sendo considerado como um ser muito superior, muito distante, e as pessoas acabam não tirando a dúvida. Então, se não tirar a dúvida, se restar dúvida ainda, que procure, por exemplo, o profissional, o farmacêutico, para tirar essas dúvidas, tá? Para esclarecer, porque isso aumenta, sim, a segurança na tomada de medicamento. E, além do farmacêutico, outras possibilidades para tirar dúvida são com profissionais de enfermagem, profissionais de enfermagem, da nutrição, da medicina veterinária, outras pessoas da área da saúde que possam realmente orientar quando ficar alguma dúvida. Então, de certa forma, essa situação que o professor Paulo descreve aqui é um tipo de situação de automedicação, em que uma pessoa sem formação acaba prescrevendo o medicamento. Então, nós ouvimos inúmeras histórias desse tipo, em que muitas vezes o efeito disso é bastante dramático, inclusive. Tá? Então, é importante tirar a dúvida com o profissional médico ou com a equipe que acompanha, né, farmacêutico, médico veterinário, odontólogo, enfermeira e outros profissionais que auxiliam na atividade do médico. Quais são as reações mais problemáticas do uso destas fórmulas para emagrecer? Então, assim, essas fórmulas emagrecedoras, elas inclusive já foram até proibidas, né? Foi até proibido já no Brasil. E aí muitas pacientes, às vezes, elas até querem que comprem os medicamentos isoladamente. O problema dessas fórmulas, você vai usar medicamentos que agem em vários sistemas orgânicos diferentes. Então vai associar lá um diurético, vai ter a toxicidade do diurético. Mais um laxante, vai ter a toxicidade do laxante. Mais um fármaco que age sobre o sistema nervoso central, outra reação adversa. Ou seja, essas somadas, né, já causaram, inclusive tem histórias aqui no Paraná, em que os profissionais estão sendo processados. Então, essas fórmulas, essas misturas já estão, inclusive, proibidas por causa já foi observado da sua alto risco de uso. Tá? Então, isso já é extremamente, já está até proibido. Então, tem várias histórias assim, de uso vai usar um inibidor do apetite, mas um inibidor do apetite, o que ele pode fazer? Ele vai ter um excesso de estimulação do sistema nervoso central. Aí a pessoa não consegue dormir, vai associar associado com outros medicamentos, pode causar uma síndrome serotoninérgica, que causa morte, tá? Ou mesmo para dormir vai ter que usar um outro medicamento. Então, essa é um tipo de uma situação que, pelas características de cada um dos medicamentos e pelo fato de vários deles serem usados ao mesmo tempo, em que o risco é muito maior e que já tem descritos vários casos em que as pessoas morreram mesmo pelo uso desses vários medicamentos associados. Nós estamos hoje com o professor Herbert Alindo Telebian, da Universidade Federal do Paraná, professor de farmacologia. Doutor Paulo, eu gostaria de perguntar alguma coisa nesse sentido, de algum medicamento em específico que levantaria-se uma preocupação? Eu gostaria de fazer antes uma outra colocação, que nós tivemos a Anvisa há pouco tempo, também não sei se 1, 2 anos ou mais, até passa tão rápido. Ele fez a obrigatoriedade que você tenha a prescrição por um profissional da área de saúde na aquisição de antibióticos. Qualquer produto que se classifique na condição de antibiótico só se pode adquirir no Brasil hoje mediante a prescrição de um profissional da área de saúde, médico veterinário, obviamente odontólogo. O senhor acha que isso é a solução? Isso aí poderia ser estendido a outros tipos de fármacos que estariam hoje sendo comercializados?
ou também pudesse ser feito, que alguns países têm, que praticamente você não compra, a população não tem acesso a nenhum tipo de medicamento, a não ser aqueles básicos, tipo analgésicos, antiácidos, coisas mais simples, que realmente teriam pouca consequência, pouca consequência no seu uso. Certo? Primeiro, se efetivamente esse controle da venda desses antibióticos está funcionando, se atinge o Brasil como um todo, ou só grandes centros, e se isso aí poderia ser estendido a praticamente todos os fármacos que estariam sendo vendidos hoje no Brasil. Então, assim, essa é uma pergunta realmente bastante extensa para responder, mas basicamente um aspecto do antibiótico. Então, essa medida, eu considero ela muito positiva. Agora, o seu benefício depende do quê? Dela ser possível de ser aplicada adequadamente. Tá? Então, por que é importante essa medida? Porque o antibiótico, o que ele vai fazer? Ele vai matar as bactérias do seu organismo. Administrado por via oral, ele vai causar uma alteração da flora bacteriana. Então, ela pode causar diarreia e vários outros problemas gastrointestinais. Então, por isso é importante. O outro aspecto importante é a questão das alergias. Então, tem muitas pessoas que tomam porque mudou o tempo. E mudou o tempo, ela acha que o antibiótico vai funcionar para um resfriado e começa a tomar esse medicamento. E ela toma de maneira inadequada. Então, ela pode ter o quê? Alergia, e essa alergia pode ser muito grave, colocando em risco a vida. Alterações gastrointestinais com diarreia. E, além disso, ela pode causar um outro problema, que são as superinfecções. Então, as bactérias expostas ao antibiótico por um período inadequado, o que vai acontecer? Um processo de seleção, uma pressão de seleção. As bactérias mais sensíveis morrem e aquelas mais resistentes permanecem vivas. Ficando essas bactérias, aí se interrompe, aí a pessoa para inadequadamente o tratamento. Ficando essas bactérias mais resistentes livres, elas vão se replicar e elas é que vão predominar e vão causar mais infecções. Então, aí, quando o indivíduo precisar novamente de tratamento para uma infecção, vai ser mais difícil ter o medicamento. Então, um dos aspectos que é bastante interessante, quando o governo editou essa lei, o que aconteceu com as pessoas? Até a lei se implementar, o que muita gente fez foi até a farmácia e comprou um monte de antibiótico e fez o seu estoque em casa. Né? Então, a aplicação adequada depende de uma série de fatores, entre eles o principal sempre é a educação, na nossa opinião, por isso a gente tem esse programa de formação. E o outro aspecto interessante é a Anvisa, os conselhos regionais de farmácia, todas essas organizações encarregadas desse controle, conseguirem executar isso adequadamente. Então, alguns locais, como Curitiba, que tem uma ação maior, essa ação é mais efetiva. Em outros lugares mais distantes, o controle não é tão preciso, então, enfim, ele é bem mais falho nessas situações. O programa Arena VIP Medicina Veterinária entrevistou nesse dia o professor Herbert Arlindo Trebian, falando sobre a automedicação. Tendo em vista a importância desse assunto e ser vasto, tem muita coisa ainda para ser discutido, esse programa continuará no próximo domingo. Esse programa é exibido todos os domingos às 9h30 da manhã, pela CWB TV, NET, Canal 5, TVA, Canal 72, ou se não, os senhores podem também acessar os programas já exibidos pelo canal YouTube. E desta forma, passamos a palavra ao professor Dr. Paulo para as considerações finais. Somente agradecemos a presença do professor Herbert, que realmente nos trouxe um assunto de alta importância e relevância. Esperamos que vocês, telespectadores, tenham gostado do assunto e os convidamos para que nos próximos programas acompanhem a continuidade desse tema, que é de suma importância. Agradecemos novamente sua presença, professor Massaico, e também manifestamos a ausência hoje, por motivo de força maior, do nosso colega Rafael Dias, e agradecendo finalmente a Equatis por ter nos recebido para que esse programa fosse produzido na sua sede. Muito obrigado, até a próxima.